Bom dia, multiplicador. A comunicação que atravessa gerações. Um bom comunicador a gente sempre quer ouvir. E eu estou hoje com um comunicador incrível aqui da Serra Gaúcha, que desde 1986, isso? 86 aí, comunicando, e a gente ama ouvir ele, ama ouvir a voz dele, já passou por rádios consagradas aqui da cidade, está na Rede Miriam, né? Hoje ali aqui em Farroupilha, e eu quero apresentar para vocês José Teodoro. Seu José, se apresenta para os multiplicadores. Bem, bom dia. Então, José Teodoro, José Ademir Teodoro. José Ademir Teodoro. José Ademir Teodoro, bem, eu comecei em 86 na imprensa. Eu era um jovem seminarista em Passo Fundo, fazia filosofia em Passo Fundo. E eu tive lá desde guri, nascido lá em Maximiliano de Almeida. Muitos aqui da região conhecem a cidade, aliás, tem muitos aqui daquela região que vieram para Caxias, para Farroupilha, para a Serra Gaúcha em busca de sonhos, né? E eu sou um desses. Mas eu fui para o seminário em Vacaria, fiz seminário em Vacaria 3 anos, depois fui para Passo Fundo fazer filosofia como seminarista. Mas eu tinha assim, eu quero viver a experiência de ser um seminarista para ver se é essa vocação minha, de ser padre. Com o tempo foi passando e eu vi que não era bem a minha vocação. Mas sempre tinha dentro de mim um sonho de ser comunicador. Porque quando jovem gostava muito de futebol, ouvia muito rádio, eu ia dormir ouvindo rádio. E aí eu queria ser um daqueles lá que falavam no rádio. Quando eu decidi que não ia ser mais padre em Passo Fundo, lá nos anos 80, 84, 86, quando eu saí, eu decidi ir para a comunicação, buscar aquele sonho. Aí comecei a trabalhar no Jornal Diário da Manhã em Passo Fundo, com filosofia apenas, não tinha curso de jornalismo. Mas gostava muito da comunicação, até porque dentro do seminário também desenvolvia muito isso. A oratória, o falar em público, isso dava segurança. E depois fazendo filosofia também me dava isso, desenvolver um raciocínio lógico. E entrei na mídia, então em 86, no Diário da Manhã em Passo Fundo. Mas sempre buscando o sonho de agora fazer a faculdade de jornalismo. Jornalismo, filosofia estava terminando. Foi quando eu fui transferido para Pelotas, no Diário da Manhã em Pelotas, e tinha uma rádio em Pelotas que estava sendo... Naquele tempo eles chamavam caráter experimental. Quando uma rádio estava sendo instalada, ela ficava 3 meses rodando músicas, vinhetas, hora, temperatura, para fazer experiência do alcance dela, da potência dela, e ajustando ela. Então eu fui para lá trabalhar no Jornal Diário da Manhã em Pelotas, que era da mesma empresa de Passo Fundo, e ali, no que eu cheguei lá em Pelotas, já não, tu vai para a rádio está em caráter experimental, tu vai para lá. Era só eu e outro guri, então a gente dividia o dia. Aí vivi essa experiência da Rádio Diário da Manhã em Pelotas. Quando vim passear em Caxias, que eu tinha um irmão que morava em Caxias, vim passear em Caxias, e eu já tinha uma grande experiência em artes gráficas também, porque em Passo Fundo também fazia isso. Então eu era um grande arte finalista, paginador. Quem é da geração mais nova, nem ideia faz o que é isso. Hoje, tu faz um jornal, tudo no computador. Naquela época, você colava as matérias no papel. Jura? Depois imprimia como um filme de foto, um negativo que tu faz um exame, né? Imprimia ali, e daquilo ali tu transformava numa máscara, e de uma máscara passava numa chapa, e numa chapa botava numa impressora, e aí saía o jornal. Mas tinha todo um trabalho de arte, por isso arte finalista, o cara que paginava o jornal. Eu tinha um grande conhecimento nisso. Aí quando vim para Caxias, daí eu gostei de Caxias. Gostei. Disse para o meu irmão, eu vou ficar por aqui. Pedi as contas em Pelotas, vou ficar por aqui. Mas e daí? E trabalhar em imprensa em Caxias, aonde? Claro que tinha muitos veículos, né? Mas eu, passando na frente de uma gráfica, pedi a vaga. Quer dizer, tinha vaga. Cheguei, o cara disse, não, tem emprego sim. Comecei a trabalhar como fotolitógrafo. Fotolitógrafo, que era o cara que pegava os fotolitos, que é esses filmes negativos, né? E montava ele. Eu montava. Para sair o impresso do jornal, para o livro, para a revista, para o cartaz, material de expediente, era tudo montado assim. Comecei ali, mas não me conformei. Digo, não quero jornal. Aí passou um tempo e esse cara me mandou trabalhar na UX, na gráfica da UX, na editora da UX. O emprego não era ali, era lá na UX, ele estava ajudando a UX para arrumar alguém. Ele me mandou para lá, entrei na UX, estou resumindo, né? Passei um tempo na UX,
fui no Pioneiro. O Jornal Pioneiro, na época, tinha uns 300, 400 funcionários dentro do jornal. Hoje tem, eu acho, não chega a 20. Fui lá, pedi emprego. Fui empregado na hora, né? Daí comecei a trabalhar no Pioneiro, e isso foi em 88. 88, eu nasci em 88. 88. Daí trabalhei no Pioneiro, e ali me despertou para, então, bom, já estou na imprensa. Eu tenho que fazer a faculdade de jornalismo, que é esse meu sonho. Daí fiz vestibular em 89 em São Leopoldo. E aí comecei a cursar a faculdade de São Leopoldo de jornalismo. Enquanto isso, fiz uma experiência na Rádio Regional do Vêneto, em Flores da Cunha. Que pertencia ao grupo RS-Com. Hoje é um grupo, RS-Com, mas era Regional do Vêneto. Rádio Itália Viva S.A., nome da empresa. Que é o mesmo do grupo RS-Com, é esse, né? Itália Viva S.A. Comecei a trabalhar lá na Regional do Vêneto, fazendo a faculdade de São Leopoldo e trabalhando no Pioneiro. Então me dividia assim em 3. Era um jovem, solteiro, tinha tempo, queria estudar e trabalhar. Né? Esse era o meu objetivo. Fiz a faculdade nos tempos de São Leopoldo, criaram a faculdade em Caxias, e daí eu transferi para Caxias. E daí terminei a faculdade em Caxias. Bem, aí no Pioneiro, do Pioneiro fui para a Folha de Hoje. A Folha de Hoje completou 30 anos, agora, dia 31 de outubro, agora, 31 anos que ela fechou. Foi o primeiro jornal da cores no interior do Rio Grande do Sul. E informatizado. Porque, como eu disse, antes era paginado a manual. Já veio o computador, e a Folha de Hoje é o primeiro jornal do interior do Rio Grande do Sul informatizado e a cores. Eu estou no tempo do jornal preto e branco. A geração de hoje nem ideia faz que existia o jornal preto e branco. Né? Era preto e branco. Então a Folha colorida, informatizada. Criada pelo STC, em Caxias do Sul. Sistema Trídio de Comunicação, que tinha a Rádio Caxias, a 102.7, que foi vendida para a Gaúcha, que é em Caxias hoje, a People FM e a Rádio Cidade. Então, eram 4 rádios que pertenciam ao grupo Triquês, Sistema Trídio de Comunicação, porque era rádio, TV e jornal. Rádios ele já tinha, jornal também, faltava TV. Que era o dono da Enxuta Futsal, o maior time de futsal do mundo, a Enxuta. Né? Que da minha geração sabe quem foi a Enxuta. Hoje é a CBF de Carlos Barbosa, né? Mas na época era a Enxuta, ela trazia os maiores jogadores do mundo, não estou brincando aqui, do mundo de futsal. Uau. Tobias, Ortiz, Jorginho, Serginho, Barata, Bagé, o Xoxo, quer dizer, jogadores de alto nível. Né? A Enxuta, que tinha também os veículos de comunicação. Bem, resumindo, em 94 fechou o jornal. Ele durou 5 anos. Fechou por questões de estratégia da empresa. O foco não era só isso. E aí no dia seguinte, fui para a Rádio São Francisco, em Caxias, lá dos Freis Capuchinhos. Já quando eu cheguei na Rádio São Francisco, eu estava ainda fazendo a faculdade de jornalismo, mas já tinha experiência desde 86. Me colocaram para ser coordenador de jornalismo. A Rádio São Francisco, na época, e de regra as rádios AM, o foco era jornalismo, não era música, entretenimento. Sim. Hoje FM era entretenimento, as FMs. E as AMs eram jornalismo. FM, frequência modulada. Por que modulada? A frequência da FM, desenhando a onda dela, ela vai assim, reto. Tá. A onda vai reto. A amplitude modulada, que é AM, ela faz isso aqui, a onda. Olha só. Então ela vai fazendo esse sinal aqui, a onda, né? Então essa é a diferença de AM para FM. O que é FM? Frequência modulada. Frequência modulada. A amplitude modulada é o AM, né? Então agora mudou, depois eu explicar por quê. Então essa é a diferença. Então AMs trabalhavam com a ideia do radiojornalismo. Nós vamos brindar esse conhecimento, o conhecimento da comunicação. Nós estamos tendo uma aula aqui, gente, multiplicador. Que pensa, né, que quer saber mais desse universo da comunicação. Isso é uma aula que o senhor está nos dando aqui. Que é o que a gente viveu, né? Então os AMs, assim, porque vinha AM, os AMs já vinham com a escola de São Paulo, quais que eram os maiores rádios do Brasil. Naquela época existiam poucos sinais, poucas ondas no espaço. Então uma rádio de São Paulo, você pegava aqui.
A Rádio Record, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi. Eu me criei ouvindo a Rádio Record. Essas ondas que o senhor fala, elas estão passando pela gente agora, por exemplo? Estamos aí. O que pode bloquear suas paredes, né? De repente eu não vou conseguir sintonizar a rádio aqui porque as paredes bloqueiam, né? Mas realmente tem influência das paredes mesmo. Não tem bloqueio, vai. Então as AMs, ela tinha uma tradição desde quando foi criado o rádio no Brasil, que é a Rádio Nacional, que fez a escola, né? A Rádio Nacional ela tinha orquestras que faziam, porque não tinha disco na época. Era música ao vivo, tinha que ter orquestras tocando. Então as rádios seguiram essa escola. E o AM, radiojornalismo. Então quando eu entrei na São Francisco, a gente tinha 20 horas por dia de jornalismo. Puro jornalismo. Não tinha celular. Nossa. Não tinha Google. Internet não existia isso. Quando o locutor tinha um programa, por exemplo, um programa Saúde e Bem-Estar, era um programa que uma guria fazia lá, 2 horas de programa sobre saúde e bem-estar. Era só sobre saúde. A única fonte das pessoas de conhecimento era a rádio e TV. E o locutor, ele tinha que se apelar na Barça, na Delta, as enciclopédias. Então as rádios tinham assim na redação paredes e paredes de enciclopédias para ir pesquisar. Então eu ia lá e pesquisava, né? Por que a pessoa tem problema de coluna? Então eu ia lá, na enciclopédia, pesquisava, digitava, batia na máquina de escrever uma lauda para ter o tema, né? Para poder chegar no ar, né? Então o locutor entrava no ar e tinha uma produção junto com ele, uma equipe ao redor dele. Não era. Hoje o cara entra no ar sozinho e se vira. Sim. Tinha toda uma produção. Então entrei em São Francisco para coordenar o jornalismo. Éramos na época cerca de 20 jornalistas, entre locutores, repórteres na rua. Se usava muito repórter na rua, unidade móvel que se dizia, né? Para coordenar um guri fazendo a faculdade de jornalismo, coordenar jornalismo na São Francisco, que foi a primeira a fazer rádio jornalismo em Caxias. Em 1980, a Rádio São Francisco criou o programa Acontece Hoje. Foi o primeiro programa de jornalismo de manhã cedo. Né? E eu tinha isso na mão em 94. Tranquilo. Fui levando e aprendendo muito com muitos profissionais. Pensa, vocês realmente tinham que estudar muito para passar notícia. Muito, e a gente não tinha, assim, por exemplo, hoje você abre o Google, você abre todos os sites. Sim. Bota tudo na tela e fica lendo. As pessoas estão fazendo parte da notícia hoje, da comunicação. Na época o repórter tinha que ir lá buscar matéria, produzir todo esse material, trazer, o redator redigir esse texto, e a gente tinha notícias de hora em hora, então cada hora o locutor entrava no ar com 7, 8 notícias e lia, de hora em hora, chamado, o nosso ali era Mundo no Ar. Mundo no Ar. Né? Então eu passei por isso. Depois, em 97, daí eu era coordenador de jornalismo, surgiu uma proposta dos freis, para entender, a rádio dos freis são as rádios dos capuchinhos, Caxias, Vacaria com a Rádio Fátima, Lagoa Vermelha com a Rádio Cacique, Soledade com a Rádio Cristal, Amaral com a Alvorada, Veranópolis com a Veranense, era a rádio dos freis capuchinhos, São Francisco em Caxias. Né? E aqui eles têm rádio aqui? Em Farroupilha não. Não, tá, dos freis capuchinhos. Então aí a ideia o que era? Era fazer era otimizar, porque existiam 3 FMs na época, Caxias, Lagoa Vermelha e Vacaria. E com a mesma proposta. Então, Rádio Fátima AM em Vacaria, Rádio Fátima FM. Rádio São Francisco AM em Caxias, Rádio São Francisco FM. Então, o que você decidiu? Bem, vamos fazer o seguinte, fazer uma rede de FM. Mas porque a programação na época era uma programação de consultório. Sabe aquela programação, aquela música assim de orquestra, lírica, era essa, ambiental, era essa a programação. Então a ideia era fazer algo diferente. Estava explodindo nos anos 90, final de 80, 90, o axé, o pagode, com o surgimento do SPC, do Alexandre Pires, da Negritude Júnior, do Betinho, essa turma toda aí que eu adoro. Que eu gosto também, estava explodindo. Estava explodindo. E estava explodindo também o sertanejo universitário. Puxado por Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, também o João Paulo Eles Daniel. Eram considerados sertanejo universitário? Sim, no começo, né?
Ah, E tá, vieram porque hoje trazendo. eles são os nossos raiz, né? A gente tem eles como raiz. Mas é um universitário diferente desse que está aqui, né? É a terceira geração do sertanejo, essa turma, porque a primeira lá na viola, nos anos 40. Depois vem uma turma aí, se eu vou começar a citar, porque eu estudo muito a música sertaneja. Se eu vou começar a citar, eu não paro, né? Mas a terceira geração é essa aí dos anos 90. Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, João Paulo e Daniel, também um pouquinho ainda do Era bem José boa. Rico, tava ali, Hoje, né, mas a música... Sim, Gilberto e Gilmar, Nossa. Jean e Giovanni, essa turma toda aí, né? Christy Ralph, né? Então, era o que estava explodindo. E a música gaúcha era o Tchê Music. Tá. Tchê Music com Garotos de Ouro, os Tchê Garoto, o Tchê Chaleira, o Tchê Barbaridade. Essa turma aí, alguns individuais, essa turma estavam surgindo com a música gaúcha. Aquela música que você ia no palco, tocava a gaita, muito dominado pela vaneira, tocava a gaita e fazia coreografias. Que o gauchada reagiram, os CTGs reagiram na época, porque não, isso aqui não é música gaúcha, isso aqui é outra coisa. Mas acabaram aceitando porque era uma música que estava sendo introduzida no jovem, né? A bandinha vinha em que sentido? A bandinha vinha também. A bandinha já vinha há muito tempo com os atuais, com o Corpo e Alma. Lá no começo, indo com os Montanari. As Montanari já tem mais de 100 anos, né? As Montanari já estão na quarta, quinta geração. Então, tudo isso estava no cenário. E a mais nova entrou com esses gêneros, né? Aí tinha também o rockzinho também ali com Legião Urbana, com Capital Inicial, com os Parâmetros de Sucesso, Gêneros do Havaí, essa turma toda aí também estava, né? Tava ali. Então a mais nova absorveu todo esse povo e explodiu, né? Como rádio. A rádio realmente comandava a relação musical, a questão musical? Sim, a mais nova a ponto de muitas músicas estavam sendo lançadas pelas produtoras, porque as gravadoras foram saindo do cenário. Antigamente tinha a Continental, a Chanticleer, né? Continental é uma rádio também, né? Não, eram gravadoras, sim, tem rádio também, né? Mas eram grandes gravadoras, né, que dominavam o mundo do disco. A Chanticleer, a Continental, e aí elas foram desaparecendo e virando produtoras, né? Então o que acontece? A mais nova, às vezes, eu acho que ainda deve funcionar hoje, quando uma produtora lançava uma música e ela queria que a música bombasse, a mais nova fez muito disso. A mais nova assumia músicas em nível nacional e bombava. E aí depois os caras já entravam em cenário, né? Hoje tem o Spotify, né? Que hoje, sim, o Spotify hoje lança as pessoas, né? Mas na época era o rádio mesmo. A plataforma mais nova que era que fazia isso, né? Muito, né? Então, uma rádio de ponta. Então, eu vivia ali. E a Rede Sul era o AM, então, o jornalismo. Então, a Rede Sul, nessas cidades que eu citei, cada cidade tinha uma rádio. E com a Rede Sul se somou mais 4 rádios. A rádio da congregação, porque ali os capuchinhos são franciscanos, né? A congregação dos franciscanos, Frades Menores Capuchinhos do Rio Grande do Sul, é o nome da congregação. Juntou-se aos capuchinhos os escalabrinianos, que é uma congregação que trabalha com os imigrantes, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Caravaggio, tem o santuário ali, que é escalabriniano, né? É uma congregação que trabalha com os imigrantes. O que os escalabrinianos fizeram? E onde eles estão? Em Serafina Correia, Guaporé, e eles também estão em Campos Novos. Eles têm rádios, né? Então a gente entrou na Rede Sul, a rádio Rosário de Serafina, a Aurora de Guaporé e a Clube de Campos Novos. E entrou também a Rádio Maristela de Torres, que era uma rádio irmã da Rádio Miriam. Porque naquela época, Torres, o litoral norte, pertencia para a Diocese de Caxias. Todas aquelas cidades lá que você conhece, Tramandaí, Capão da Canoa e Xangri-Lá, todas faziam parte da Diocese de Caxias. E a Diocese tinha uma rádio em Caravaggio, que ainda tem a Rádio Miriam, e a Maristela em Torres. E essas rádios têm o alcance de, por exemplo, eu escuto a Rádio Miriam, consigo escutar a Rádio Miriam de Caxias do Sul? Lá em Caxias? Lá em Caxias? Para você ter uma ideia, hoje, um colega de Sananduva estava ouvindo a Rádio Miriam, Sananduva. Nossa, Sananduva olha o alcance. Além de Lagoa Vermelha, aquela região toda, né? Por causa das ondas, em algum ponto porque o nosso sinal 95.7 é um sinal bom, né? Tá. Sinal bom.
Então, o que aconteceu? A Rede Sul se formou assim. Então, era uma rádio que tinha essa abrangência de Serra, Planalto, aí a Rádio Sarandi de Sarandi também, dos Carabinianos. Então, a gente cobria Serra, Planalto, Litoral e parte da Grande Porto Alegre, porque se pegava lá. Então, eu fui sendo lapidado nesse contexto. Para resumir, nesse período dei aula de rádio no Senac, muitos anos. A gente formou uma cadeira no Senac. Tem muitos locutores que estão aí que passaram pela gente como alunos e gente boa por aí. E depois, daí o tempo foi passando e eu me aposentei em 2018. Me aposentei, aí fiz um trabalho solo, como se diz, né? Daí saí de São Francisco, porque eu digo, agora eu vou pro mundo, né? Sim. Agora eu vou pro mundo. E daí saí de São Francisco, tive um tempo na Rádio Caxias, daí eu fiz uma programação, comprei o espaço, né? Arrumei patrocínio, comprei o espaço. Foi daí quando eu recebi a proposta para vir trabalhar na Rádio Miriam, aqui em Farroupilha, em 2019. Eu já faz 5 anos aqui em Farroupilha, na Rádio Miriam aqui. Então, assim, minha vida toda foi o rádio jornalismo. A gente fez muitas coberturas grandes, porque, por exemplo, eleições em Caxias era uma época em que ainda o voto era na cédula. Vocês acompanharam essa época? A gente ficava uma semana inteira para fazer a apuração, né? E a rádio acompanhando. Uau. A gente conseguia montar uma estrutura nas mesas, na contagem, porque eles faziam os pontos de concentração, o TRE fazia. Então ali tinha as mesas, os fiscais e o pessoal contando os votos, separando, né? Fulano, separando. E a gente conseguia botar representante nosso, acompanhar. Então ele ia acompanhando e anotando. Então a gente tinha, assim, uma numeração paralela ao TRE. A gente conseguia até antes. Né? O repórter dizia, olha, nessa mesa aqui deu 200 a 100, e já passava. Para uma outra equipe que ia passando para o estúdio. Então, assim, era emocionante. E depois entrou o voto eletrônico misto, em 96. Uma parte assim e outra parte pelo computador. Depois foi evoluindo, hoje você tem em meia hora, você já dá o resultado, né? Sim, e o que, nesse caminho da rádio, nesse caminho da comunicação, o que mais fascina o senhor? Bem, eu tenho o jornalismo como uma missão. Talvez por ter toda uma formação assim de igreja, eu não vou... católico sim, mas eu digo muito mais de espiritualidade do que simplesmente católico. Católico digamos assim, é o que te norteia, mas a espiritualidade te abre mais. Eu sempre fui um cara espirituoso, assim, para mim a religião foi criada pelos homens. A religião muitas vezes ela pode te oprimir. Sim. Né? Então você tem que ter um leque diferente, você tem que abrir. A pessoa fala de Deus, fala de Jesus Cristo, ótimo, ok. Tamo junto, né? Independente de que corrente você venha, né? Então, assim, eu entendi sempre o jornalismo, para mim, como algo que eu recebi como missão. Por isso que os veículos que eu passei, e é muita coincidência, porque, veja bem, eu trabalhei um tempo na Vêneto, em Flores da Cunha, período no Pioneiro, período na Folha, mas 90% da minha vida profissional foi trabalhando dentro da igreja com os padres. Mas não para rezar, para fazer jornalismo. Fazer jornalismo, para levar a comunicação. Então, assim, é muita coincidência eu ter a vocação, a profissão de jornalista como vocação. Por quê? Mas isso eu vejo que a vocação não é só jornalismo. Todas as profissões tu tem que encarar como vocação. Por quê? Porque, quer queira ou não queira, você está prestando serviço para a sociedade. O cara que é marceneiro, por exemplo, se ele colocar a espiritualidade dentro da profissão de marceneiro, quanta coisa bonita ele pode fazer. Sim. Né? Então nós jornalistas, a imprensa é o quarto poder, e às vezes é o primeiro, né? Mas nós nos colocamos como quarto poder. Vejam bem o poder que nós temos. Nós lidamos com vidas. Nós, jornalistas, se você é jornalista que não entendeu ainda que nós lidamos com vida, começa a pensar nisso, porque eu vou te dar um exemplo. Conforme que você fala no ar, tanto na televisão como no rádio ou no jornal, agora nas redes sociais, você pode destruir uma pessoa
num clique. Sim. Ou você pode salvar uma pessoa num clique. Você pode influenciar para o mal ou para o bem. Então, quando a gente tem essa fragilidade nas nossas mãos, se a gente não encarar como missão, é muito perigoso. Por isso que sempre, e aqui não é aqui não é modéstia, mas assim, sempre quando fui procurado por entidades, por pessoas pedindo um espaço para divulgar o seu trabalho, as entidades, por exemplo, que têm seu trabalho social, eu sempre disse sim. Por quê? Porque é o momento em que o Criador, se alguém, um chama de Deus, eu também chamo de Deus, mas eu prefiro falar Criador, que é mais amplo, né? Sim. É o momento que o Criador disse para mim, estou te testando agora, te dei a ferramenta, que eu quero ver se você vai ser digno de ter ela. Qual que é a ferramenta? É a rádio. A gente tem que ver se você é digno de ter essa ferramenta nas mãos. Então é nesse sentido que eu digo. Então eu nunca disse não para uma entidade. E faço questão que as entidades nos procurem, por quê? Porque elas têm um trabalho social que fazem para a população, para o cidadão, e eu tenho a ferramenta que posso ajudar. Não é minha, me deram essa ferramenta. A empresa, o santuário ali me deu, a diocese me deu essa ferramenta, os capuchinhos me deram a ferramenta de São Francisco, e mais do que me dar a ferramenta, me deram autoridade. Então, sou coordenador. Eu posso dizer sim ou não, né? Então, sempre encarei dessa forma. E eu tenho vários exemplos assim. Por exemplo, em 2000, lá em Caxias, a Fundação Caxias, que já tem mais de 50 anos, é uma entidade, mãe de todas as entidades, 3 integrantes da Fundação foram lá na Rádio São Francisco, chegaram e disseram, Zé, queria que você falasse com os freis para a Rádio São Francisco ser uma apoiadora na campanha do agasalho. Nós fizemos ano passado, não tivemos muito êxito, agora queremos que a imprensa entre junto e queremos uma rádio que apoie, que assuma. Então fala com os freis, depois nos dê a resposta. Eu disse, não vou falar com os freis. Eles me olharam, né? Eu disse, já está decidido. Nós vamos apoiar. Já está decidido. Porque eu sabia do que eu estava falando. E assumimos a campanha do agasalho. A campanha do agasalho veio desde 2000, e daí 2002, nós começamos a fazer o trabalho. Ela existe até hoje. E nós conseguimos, assim, nesse período todo, ir organizando a campanha, até que virou um case de campanha do agasalho. Organizando de uma forma que a gente, hoje, faz uma reunião só, já está tudo feita a campanha. Nós fizemos com todo o material doado, inclusive aqui de Farroupilha tem o Plástico Itália, que nos doa as caixas, os sacos, tudo doação para a campanha. Nós arrecadamos, por exemplo, eu nem coloco esse ano, porque esse ano da chuva foi fora de padrão. Sim. Esse ano, assim, em 2 dias, nós arrecadamos 350 mil peças. Uau. De roupas. Mas o normal da campanha do agasalho é 250 mil peças, né? Esse ano foi excepcional porque veio roupa de todo mundo, né, para cá. Uhum. Então a gente meio que não tratou daquela forma, naquela estrutura da campanha do agasalho. Então, aqui está um exemplo. A entidade nos procurou, a gente aceitou e conseguimos fazer uma campanha, até hoje, uma campanha do agasalho, que abastece, traz 250 mil peças por ano. A gente atende 100 e poucas entidades, porque a gente entrega para as entidades cadastradas junto à Fundação Caxias. As entidades sabem lá no local qual é a necessidade. Então, se ela vem em busca de 3 mil peças, ela sabe que ela tem que distribuir as 3 mil peças. Então, tudo organizado, tem uma triagem. Tá, a campanha do agasalho é um exemplo. De que eu tinha a ferramenta na mão, mas, quer dizer, nós tínhamos, eu nunca vou dizer eu, né? Nós, a rádio, tínhamos a ferramenta na mão e pudemos ajudar uma entidade. A ponto de quando eu saí da rádio, ela continua sendo apoiadora. Quando eu saí da rádio em 2018, eles disseram, Zé, agora você vai coordenar a campanha. Você conhece toda a trajetória, agora você vai coordenar. Então eu coordeno a campanha do agasalho em Caxias, na Fundação Caxias. Inclusive, nós vamos fazer uma campanha de material escolar agora, nos próximos dias. Opa, que legal. Então, é um exemplo que eu te coloquei, né? Sim. Que é possível, porque eu sempre vejo assim, eu não consigo ser um cidadão, e muita gente pensa assim também, não é eu, mas muita gente faz assim, de ser só aquela pessoa, aquele profissional. Bato o ponto,
termino, vou para casa, tenho minha vida, tal, sabe? Não fazer algo mais, uma folga, ou mesmo não tendo folga, mas se sacrificando um pouco do teu horário, fazer alguma coisa a mais, por quê? Claro que eu cheguei a ser jornalista porque eu estudei, fiz faculdade, sofri, levei 10 anos, gastei uma casa para pagar a faculdade, tudo bem, essa é a parte minha. Mas eu tive a oportunidade, o Criador me deu a chance de eu poder fazer a faculdade, embora com dificuldade, fosse pelas condições financeiras, não podia fazer. Eu fiz porque com muito esforço, né? De ir a pé para ou fazer uma opção. Eu faço o lanche na faculdade e volto para casa a pé, né? Ou eu pago o ônibus e não faço o lanche. Eu tive que fazer essas manobras, né? Manobras. Essa é a parte minha, mas e a parte de eu ter a oportunidade de fazer o jornalismo e tal, isso aqui alguém me deu essa oportunidade. Os facilitadores de sonhos. Exatamente, né? Então, assim, eu tive essa graça divina de poder realizar esse sonho. Então, tem que retribuir. Nós temos que, você faz esse trabalho, retribuir de um jeito ou outro, devolver para o universo aquilo que você ganha, aquilo que você recebe, mesmo que tenha o teu trabalho, o teu sacrifício, parte disso você recebe para fazer, para ser o que tu é. Então tem que devolver para o universo. E devolver para o universo não precisa de grandes trabalhos. Sim. Não precisa o jornalista proporcionar espaços para quem tem projetos. Você no trabalho que você está fazendo, né, com multiplicadores, querer que as pessoas vençam junto. Pensam juntos, multiplicarmos juntos, cada um com o que tem, a gente leva todo mundo junto lá ao seu trabalho. Tem os expositores, que são que estão me ajudando a feira a ser viável, né? Mas tem os multiplicadores que vão lá e não vão ter custo nenhum e vão ter a oportunidade de ter rodado de negócios, de apresentar seu negócio no palco, de levar seus cartões, porque o que a gente quer é aquecer o mercado dentro daquilo que a gente tem na mão. Exatamente. E o que eu tenho na mão? Amigos, multiplicadores, a gente quer divulgar isso. Então, isso que o senhor traz, o senhor me emociona quando o senhor fala isso, porque o senhor traz isso como uma ferramenta que Deus lhe deu. Sim, exatamente, é uma ferramenta. Uma ferramenta. Você se formou em jornalismo, mas você é comunicador. Sim. Indiferente de você, se você não tivesse feito jornalismo ou não, o dom de comunicador e foi aprimorando, é de dentro para fora. Exatamente. E os sonhos realizados, né? Porque assim, o ano passado eu recebi em Caxias o título de cidadão caxiense. Que legal. É um título que reconhece alguém que veio de fora e que a cidade, no caso Caxias, abraçou e quer homenagear uma pessoa que fez algo pela cidade. Mas minha primeira resposta quando entrevistado lá na Câmara, na TV Câmara, sobre o que eu achava, o que imaginava de ter o título cidadão caxiense, lá com mais de 200 convidados e amigos e tal, eu disse, olha, eu não sei se Caxias não deu mais para mim, sabe, do que eu para Caxias, porque, eu cheguei em Caxias em 87, olha, e não é, digamos assim, simbólico. Eu cheguei com uma sacolinha, sabe? E um colchãozinho amarrado numa corda. Assim que eu cheguei em Caxias. Né? E cheio de sonhos. Queria fazer a faculdade, estava começando na profissão. Difícil entrar no mercado fechado. As pessoas ali, sabe, com o grupo. Como é que eu vou entrar? Um guri, né? E eu consegui. Fui conseguindo, tal. Então, assim, Caxias me deu tudo. Eu consegui realizar meu sonho como jornalista, de piazinho, lá no Maximiliano de Almeida, né? Eu quero ser um repórter de campo, quero entrevistar o jogador, eu vi o jogo de futebol, assim, e eu consegui fazer tudo isso. Consegui viajar pelo Brasil inteiro, entrar nos maiores estádios do Brasil, fazer jogo, sabe? Entrevistar os caras que eu via na televisão, que eu ouvia falar dos caras, sabe? Então, são sonhos realizados. E isso aí tem parte minha, mas tem parte que alguém me colocou diante dessa situação. Pega. Só que eu tenho que ter a consciência que eu tenho que devolver parte disso para o universo. Como que a gente devolve? Tentando usar essa ferramenta para o bem. Sim. Para o bem, porque a gente tem consciência de que uma palavra nossa no ar ela pode destruir. E destrói mesmo.
né? Então, para que nós vamos destruir se a gente pode construir? Tem uma entidade também que a gente trabalha em Caxias, que é o chamado Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. O pessoal já deve ter visto na televisão ou por aí umas postagens do 188. Ligue 188. O CVV é um serviço de apoio emocional, sigiloso, sem julgamento, gratuito para quem precisa e quer conversar. Quem precisa e quer, não é obrigado. Às vezes tu precisa, mas não quer. Uhum. Então é quem precisa e quer conversar. São 100 postos no Brasil, hoje. 100 postos no Brasil. Nós somos 3.500 voluntários. A gente faz 4 horas por semana, cada voluntário faz um plantão. Nós temos um posto em Caxias. No Rio Grande do Sul são quase 10. Então, meu plantão é na sexta-feira. A gente se fecha numa sala e fica esperando a ligação. A ligação vem de todo o Brasil. O 188 é um telefone de utilidade pública, cedido pelo Ministério da Saúde. Então, as pessoas ligam. Eu não sei quem está no outro lado da linha. Quem liga para mim, ele também não sabe que é um voluntário que está disposto a ouvi-lo. Ouvi-lo. Acolher a sua dor, seu sofrimento, suas angústias, que ele cansou de tentar falar com alguém, não foi ouvido, não quer se expor para alguém, então ele confia num voluntário que ele não sabe quem é, mas é um voluntário, um ser que está um ser humano lá. Então, assim, o CVV também é uma entidade que ela é muito cautelosa, tanto é que sigilo, jamais alguém do CVV vai contar a conversa, né? Jamais alguém do CVV vai julgar a pessoa que liga. Quando nos ligam e a pessoa... A gente não faz perguntas e nem dá conselhos. Quando a pessoa liga e diz o que ela é, se eu julgar, meu atendimento se foi, porque eu já não vou mais atender ela como pessoa, mas a partir daquilo que ela é. Isso não acontece com a tua vida no dia a dia, se uma pessoa vai falar contigo. Tu tá louca para ajudar ela, mas ela diz assim, eu sou um cara que eu tô falando contigo porque eu bati num cara. Diz, bom, então tu já... Sim. Né? Então você já faz um julgamento de que ele está merecendo sofrer. Entende? Porque ele cometeu um erro. Né? Então, assim, essas são ferramentas que a gente tem e que o cidadão, todos nós, e o terceiro setor, social, se fôssemos todos ter em mente de que nós podemos sim fazer um trabalho voluntário, se o voluntariado fosse mais amplo, muitas coisas nós deixaríamos de ver sofridas pela sociedade. Porque o voluntário, a gente consegue multiplicar o voluntariado. E quantas coisas você pode ajudar? Claro que o poder público tem a responsabilidade, mas nem sempre tem condições de atender a todos. Então nós, cidadãos, por exemplo, uma coisa que eu sempre defendi, por que as escolas têm muros caídos, tem quadra quebrada, tem parquinhos desmanchados, tem vidros quebrados? Por quê? Aí alguém diz, não, mas isso é responsabilidade do município e do estado. Tá, mas e os pais? Quem usufrui da escola? Sim, não podemos a gente se organizar e nós cuidar da escola, entende? Nós cuidar do hospital, nós cuidar da praça. Uhum. Pô, um final de semana, um pouquinho de cada um. Eu fui criado assim, nas comunidades do interior era assim. Quando queria fazer uma capela, todo mundo se unia e fazia a capela, cada um dava um tijolo, uma pedra, uma madeira, uma janela, uma mão de obra, e construía, e cuidava. Então, são trabalhos, vejam bem, peguei um trabalho simples. Por que no final de semana nós, pais, não vamos arrumar a escola? Vamos agora levantar o muro. Depois vamos pintar, vamos cuidar da escola. Alguém deve estar dizendo, Zé, você é louco, eu já pago imposto. Tá, mas nós vamos ficar a vida inteira dizendo que pagamos imposto e deixar que as coisas aconteçam? Né? Então, o voluntariado é muito importante na vida nossa. Agora não é só questão de Zé Teodoro, é na vida nossa, voluntariado. E você que é jornalista, eu deixo um recado. A nossa responsabilidade é muito grande. Não é só ir para trabalhar, ir para casa, ir no barzinho, vou colocar uma máquina fotográfica nas costas, no celular, e uma pochete de passear, visitar lugares, e tá, porque eu estou aqui, fazer selfie.
tudo bem, tu tem direito de fazer isso, trabalha. Mas não dá para fazer um pouquinho mais, alguma coisa a mais, sabe? Pensar um pouco, né? Então, esse é um recado que eu gostaria de deixar. Olha, que entrevista que foi maravilhosa, assim, foi profunda. Ela trouxe reflexões, e reflexões baseadas na sua história de vida, que é história de vida, é coisa real, não é um conselho de alguém que não vivenciou e que não pratica o voluntariado, que não pratica o bem-estar e que não tem, tu tem consciência do poder de cada profissão, principalmente da tua, que é o jornalismo. Para nós aqui do Multiplicação de Negócios, nossa, foi uma alegria receber você aqui, uma alegria, uma honra, né? E obrigada por ter nos acolhido lá também, né, no seu programa, ter me dado a oportunidade de divulgar a nossa feira, né? Que nosso grande encontro de multiplicação de negócios, porque o que a gente quer, quanto mais multiplicadores juntos, mais chance nós temos de, sem custo, ou com custo baixo para quem está expondo, realmente fazermos a diferença dentro de umas vendas a mais para o final de ano, e a gente vai ter de tudo, sabe? Então, isso que você fez, o seu poder que você utilizou para nós também, para nos ajudar, realmente a gente é muito grato. E a palavra multiplicar, né, ela vem de muito tempo. Lá nas bodas, né, quando faltou vinho e faltou pão, né, Maria, né, não sei que aqui entra a questão da religião, mas a fé, mas a mulher, então vamos colocar assim, a mãe de Jesus, né, a mãe de Jesus, a mulher, veja bem o que eu falei, a mulher, a visão, a percepção. Enquanto Cristo pregava, ela viu que os discípulos, que o povo estava sem comida e sem bebida. Não tinha mais vinho nem pão. Ela percebeu. Vocês mulheres percebem? Percebeu e falou para ele, para o pregador. E ele multiplicou do pão, da água, o vinho e pão, porque todo mundo comeu e ainda sobrou. O multiplicar, então assim, multiplicar é exatamente isso, multi, expande, quer dizer, você transforma algo pequeno. Olha o que é o sistema, por exemplo, cooperativista, né? É o pequenininho ficando pequeno, o pequeno ficando médio, o médio ficando grande, o grande ficando gigante e o gigante tomando conta do mundo, mas de partezinhas, né? Cooperar, né? Então o multiplicar é abrir isso. Então, a palavra é muito bonita, né? Então, nós devemos ser multiplicadores daquilo que a gente faz. Se você é jornalista, multiplica. Se você é empresário, multiplica. Cada um dentro da sua área. O espaço é no mesmo espaço. Veja bem essas feiras que estão acontecendo por aí. Eu acho muito legal essas feiras, onde as empresas vão lá, se encontram com fornecedores, e aí mostra o seu produto. O cara precisa de uma máquina para fazer a sua produção. Tem um cara expondo lá na máquina, já conversam, né? Ele já fecha o negócio, o cara diz, eu comprei lá na feira de fulano. Já vai multiplicando, né? E quando você vê, o cara consegue expandir, consegue sobreviver, consegue entrar no mercado dessa forma. Então, multiplicar é uma palavra... Parabéns pela escolha, né? O nome, multiplicação. Foi um presente. Multiplicação de negócios. Multiplicação de negócios nas nossas vidas. Muito obrigada, gente. Estamos chegando ao final de mais um café, né? O café da Xerimbão, que também multiplica aqui com a gente. Um café, brindando um café com você de multiplicação. Multiplicação do bem, multiplicação de voluntariado, multiplicação de negócios. Esse é o nosso... O lugar certo para nós estar é onde nós estamos multiplicando. E em que lugar você está multiplicando na sua vida? Vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios!